Querido irmão, querida irmã, hoje é uma noite muito especial para todos nós. Nós estamos recebendo novos membros à vida institucional da igreja. É uma alegria muito grande para todos nós. E quero, nesta meditação, conduzir os irmãos e irmãs a uma reflexão sobre esse fato de nós recebermos e termos pessoas junto a nós. E o título dessa meditação é outro senão Juntos somos melhores. Juntos somos melhores. Antes de entrarmos no texto, preciso apresentar rapidamente quem está falando conosco hoje. Quem é que está dando recado para nós hoje? Eclesiastes foi escrito por alguém que se identifica como Kohelet, é uma palavra hebraica, Kohelet, que significa o pregador. Há muitos que atribuem o livro do Eclesiastes a Salomão, mas com certeza não. Então, a maioria entende que esse autor, chamado Kohelet, de quem não temos o nome, é conhecido como o pregador. O pregador escreve como alguém que experimentou tudo o que a vida podia oferecer. Era alguém que teve acesso a tudo. Teve riqueza, teve poder, daí, se lembrarem de Salomão, teve conhecimento, teve realizações monumentais, explorou todos os caminhos que o ser humano pôde trilhar em busca de sentido e satisfação pessoal. O pregador viveu tudo isso. Tudo que um ser humano podia ter para buscar esse preenchimento do seu eu, do seu vazio, esse pregador fez. E qual foi a sua conclusão após experimentar tudo isso? Ele experimentou tudo que a vida pôde oferecer. E qual foi a conclusão do pregador? Diz ele que a vida, que nós não lemos, que a vida debaixo do sol, ou seja, a vida de todos nós, a vida debaixo do sol, ela é vivida apenas na dimensão horizontal, focada apenas no que este mundo oferece. E numa palavra hebraica, de novo, essa vida é revel, palavra hebraica que significa vapor, neblina, ou seja, essa vida, com tudo que ela oferece, é fumaça, é névoa, é neblina, é vapor, algo que não conseguimos segurar, que não conseguimos pegar. Assim é a vida humana. Ela é fugaz, ela é transitória. Nós somos transitórios. Nós estamos aqui por um pequeno tempo somente. E esta busca por esta vida é insatisfatória quando buscada e quando focada em si mesma. Ou seja, se o alvo da minha vida, se o objetivo da minha vida é viver a vida apenas, isso tudo é muito fútil. É muito fútil. Essa é a conclusão do pregador do Eclesiastes. Aqui, alguém que experimentou tudo, riqueza, poder, conhecimento, prazeres, olha para trás, depois de tudo isso, e diz: sabe o que realmente vale a pena nessa vida? Sabe o que realmente vale a pena? Ele diz: o que vale a pena mesmo nessa vida é não ficar sozinho. É sempre ter alguém do lado. É isso que importa na vida. Essa é a conclusão do pregador. Tudo que você busca na vida, tudo, absolutamente tudo, nada disso tem sentido e tem lógica se você estiver sozinho. Porque a vida só tem sentido quando estão juntos, quando vivemos juntos. Isso vindo de alguém que testou todas as possibilidades do individualismo e da autossuficiência, é extremamente significativo ouvir isso de alguém que viveu assim. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você nesta noite, querido irmão, querida irmã. Deixe-me contar uma história verídica
verdadeira. E enquanto eu estiver falando, você pode inclusive dar um Google aí para comprovar que essa história é verdadeira. Em 1994, um italiano ultramaratonista chamado Mauro Prosperi, ele foi desafiado a participar da Maratona das Areias, uma corrida de 250 quilômetros, veja só, através do deserto do Saara, coisa para gente louca. Mas tem. Nessa corrida tinham 80 participantes, hoje são mais de 2.000 participantes. Pois bem, lá no deserto do Saara, no Marrocos, durante a corrida, o Mauro Prosperi, correndo, caminhando pelo deserto, ele foi tomado por uma tempestade de areia e ele ficou sem visão, ficou perdido. E quando a tempestade passou, ele estava sozinho numa vastidão infinita de areia. Para onde ele olhava só via areia. E resultado, ele se perdeu. E ele tinha comida apenas para um dia, né, naquelas coisas que eles carregam, os corredores. E tinha água apenas por algumas horas. E estava completamente perdido. Ele vagou pelo deserto por 9 dias. Eu vou poupá-los de como ele fez para sobreviver, porque é um negócio meio nojento. Eu vou poupar-los disso, vocês podem ver depois. O fato é que ele chegou ao ponto de tentar o suicídio no deserto. Cortou os pulsos, mas ele estava tão desidratado que o sangue engrossou e o sangue não fluía. Ele não morreu, e isso é verdadeiro, é verídico. Milagrosamente ele encontrou, depois de tanto caminhar, um acampamento de tuaregs. Tuaregs são um povo nômade do deserto. Ele encontrou os tuaregs da Argélia. Vejam, ele havia caminhado 280 quilômetros fora do roteiro dele. Ele estava a 280 quilômetros perdido de onde ele tinha que estar. E quando ele foi socorrido, estava à beira da morte, estava quase morrendo. Mais tarde, depois disso, que ele foi salvo, etc. e tal, refletindo sobre tudo aquilo, o Mauro Prosperi disse o seguinte, algo muito profundo. Ele disse: eu descobri que o ser humano pode suportar coisas inimagináveis, quando tem que fazê-lo, quando a vida está em jogo. Mas também descobri, disse o Mauro, descobri que ninguém foi feito para caminhar sozinho. Foi a duras penas que eu descobri que ninguém foi feito para caminhar sozinho. A solidão no deserto não era apenas física, disse ele, era uma solidão da alma que quase me matou. E é justamente sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa noite, dentro desse texto do pregador. Porque o pregador diz lá no versículo 9, melhor é serem 2 do que 1. É melhor serem 2 do que 1. Queridos irmãos, Eclesiastes é um livro fabuloso, fascinante. O pregador está refletindo sobre a vida debaixo do sol, a vida neste mundo caído, marcado pela futilidade, pela transitoriedade. Estamos aqui por acaso, e no meio dessa reflexão, muitas vezes até e nos diz, essa cultura nos bombardeia constantemente a todo tipo de frase do tipo: seja forte, você não precisa de ninguém. É isso que essa cultura diz, de um jeito direto ou indiretamente, todos os dias com essas ideias. Você não precisa de ninguém. Você é dono do seu nariz, você é autossuficiente. Depender dos outros é fraqueza. É isso que essa cultura diz. Esta sociedade nossa caída e corrompida, esta sociedade valoriza o herói que vence sozinho, o sujeito que é o forte, que consegue tudo sozinho, que não deve nada para ninguém. Mas
O reino de Deus, e as Escrituras Sagradas, com toda a sua sabedoria, dizem exatamente o oposto do que esta sociedade caída e corrompida está dizendo para mim e para você. As Escrituras e o reino de Deus dizem: melhor é serem dois do que um. Não é bom ficar sozinho. Não é bom se isolar. Não é bom. É o que as Escrituras dizem. Mas nós somos inclinados a ouvir a cultura caída e corrompida, enxovalhada no pecado. A parceria é superior à solidão e ao individualismo, que inclusive gera o egoísmo. Pessoas autossuficientes são extremamente egoístas e são levadas a serem egoístas, são conclamadas a viverem de maneira egoisticamente, porque não entenderam a beleza de viver junto. Ainda no verso 9, o pregador diz que maior é o pagamento pelo seu trabalho, quando são dois. A palavra hebraica aqui é sacar, recompensa, salário, resultado. Em outras palavras, você produz mais, alcança mais, conquista mais, quando está acompanhado, e não quando está sozinho. Você consegue as coisas mais quando você está junto, e não quando está sozinho. Essa é a lição. Não quando você está sozinho. Isso não é apenas sabedoria humana, é um princípio do reino de Deus. Jesus mesmo, por exemplo, não enviou os discípulos para irem solitários pregar o evangelho. Não, ele enviou como? Em duplas. Vão em duplas. Porque dois é melhor do que um. Dois é melhor do que um. Quando a igreja primitiva começou a plantar igrejas, enviaram em duplas, Paulo e Barnabé, Paulo e Silas, Barnabé e João Marcos. Por quê? Porque na matemática do reino de Deus, 1 mais 1 não é igual a 2. No reino de Deus é diferente. No reino de Deus, 1 mais 1 não são 2. No reino de Deus, 1 mais 1 são 3, podem ser 4, podem ser 5, podem ser 6, podem ser 10. Na verdade, há uma multiplicação sobrenatural que acontece quando caminhamos juntos, quando estamos juntos. Quando o pregador fala de trabalho, ele não está falando de emprego, de carreira, não é isso. Ele está falando do trabalho da vida que nós vivemos, o trabalho de viver bem, de viver de maneira coerente, santa, de viver com propósito, de viver no sentido de construir algo que dure. Relacionamentos são assim. E qual é o trabalho da vida cristã? Pode ser a santificação, tornarmos-nos mais parecidos com Cristo, é o discipulado, crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, é a missão, testemunhar do Evangelho e fazer discípulos, é a perseverança, permanecer fiel até o fim. Tudo isso no reino de Deus. E faço uma pergunta, irmão e irmã: vocês conseguem fazer tudo isso sozinhos? Evangelizar, fazer missão, perseverar, enfim, tudo isso que o reino de Deus espera de nós? Não, claro que não. Claro que não. Mas o pregador está dizendo: você terá muito mais sucesso, muito mais fruto, muito mais recompensa se tiver companheiros na caminhada. Note que o pregador diz, é melhor, ele não diz, é melhor para mim serem dois. Ele não diz, é melhor para mim serem dois. Ele diz, melhor é serem dois. É melhor para ambos, não é para um só, é melhor para ambos. A caminhada compartilhada, querido irmão, querida irmã, não beneficia apenas quem é fraco e precisa de ajuda, beneficia também quem é forte e oferece ajuda. Nesta lógica do reino de Deus, quando você ajuda alguém, você cresce. Quando você sustenta um irmão cambaleante, você se fortalece. Quando você ensina
Você aprende, na verdade, quando você ensina. Quando você serve, você é transformado. Não é o outro, é você. Por isso que é bom estarmos juntos, porque juntos seremos melhores. Sempre. Porque é o Evangelho quem diz isso, porque são as Escrituras quem dizem. Por isso, quero me dirigir aos irmãos que já são membros da igreja. A você que está aqui há 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 50 anos. Aos que já são membros da igreja, eu digo, vocês não estão fazendo um favor aos novos membros em recebê-los. Nós não fazemos um favor para os novos membros que estão chegando. Não é favor. A presença deles, dos novos membros, as histórias que cada um deles carrega, os dons que cada um deles carrega, as perspectivas que eles têm na vida, tudo isso, na verdade, vai nos enriquecer. Eles vão nos enriquecer. Eles vão nos fortalecer. Os que chegam fortalecerão quem está aqui. Há um ditado africano que diz: se você quer ir rápido, se você quer chegar rápido, vá sozinho. Mas se você quer ir longe, vá acompanhado. Nós, da IPI de Cianorte, queremos ir longe. Nós queremos ir longe. E é por isso que precisamos uns dos outros. E é por isso que cada vida importa. Que cada pessoa importa. E é por isso que temos que ser desafiados a caminhar juntos. Esse é o grande desafio. E o pregador continua, por que isso? Porque se caírem, por que é 2 melhor do que 1? Porque se caírem, um levanta o companheiro, versículo 10. Porque se caírem, um levanta o companheiro, diz a palavra de Deus. Mas ai do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. O pregador, note, ele diz, quando caírem. A questão não é se vamos ou não cair, mas é quando vamos cair. Quando cair, porque nós vamos cair. Todos nós caímos. As quedas na vida são inevitáveis. Não tem jeito. A jornada da vida impõe a cada um de nós quedas. Nós caímos. Vivemos num mundo onde o chão que nós caminhamos, às vezes, desaba debaixo dos nossos pés. Às vezes, abre-se um buraco debaixo dos nossos pés. E caímos nesses buracos, muitas vezes. Enfrentamos tempestades, pedras no caminho, momentos de fragilidade. Todos nós cairemos em algum momento. Essa é simplesmente a realidade da condição humana. Nós cairemos. De um jeito ou de outro, a gente cai. Porque nós não somos super-homens, nós não somos super-mulheres, nós somos seres humanos. Pode ser uma queda, o que eu chamo de queda das circunstâncias. O que é uma queda nas circunstâncias da vida? Um diagnóstico médico que muda tudo. Quem já não passou por uma experiência dessa ou ainda passará? Esta é uma queda muitas vezes, um diagnóstico que nos choca. A perda repentina de um emprego é uma queda no caminho. Um acidente que transforma a rotina. A vida tem uma forma de nos derrubar quando nós menos esperamos. É sempre assim. Nunca há um aviso. Mário, Júnior, se prepare. Se prepare porque a semana que vem vai acontecer isso e aquilo outro. Ora, não é assim que acontece. Simplesmente caímos quando menos esperamos, quando menos queremos, mas caímos. Pode ser uma queda
emocional, depressão que chega como uma nuvem sobre nós, a ansiedade que muitas vezes paralisa, são quedas, luto que nos dobra no meio. Todos nós já passamos por experiências dolorosas de luto, que nos quebram no meio, são quedas que passamos no meio do caminho. Pode ser uma queda nos relacionamentos, um casamento em crise, filhos que se afastam, amizades que se rompem, conflitos familiares que parecem não ter solução. Tudo isso são quedas. Estamos sujeitos a tudo isso. A dor da rejeição, a dor da traição, tudo isso são quedas pelas quais nós passamos. Pode ser uma queda financeira também. Dívidas que crescem, negócios que fracassam, aposentadoria que não se concretizou como o planejado e o esperado. Pode ser uma queda espiritual. Sim, uma queda espiritual. Dúvidas que abalam certezas antigas. Orações que parecem não mais serem ouvidas. Distanciamento de Deus que não conseguimos explicar. O desprazer de estar na igreja. Não vejo prazer em estar na igreja. E assim vou no domingo e falto 3, falto 4, e não me incomodo, nada disso me chama atenção, não sinto nada de errado. Tudo isso são quedas na fé, quedas espirituais. Secura espiritual, que tira o sabor da fé, porque a fé é saborosa de ser vivida. A vida com Deus é saborosa, mas as quedas espirituais fazem com que o sabor se perca pelo caminho. Então, a questão não é se vamos cair, a questão é, quando cairmos, haverá alguém para nos levantar? Um levanta o companheiro, diz o pregador. Essa é uma das funções mais importantes da comunidade da fé, a igreja. Não estamos juntos apenas para celebrar vitórias em momentos bonitos como esse de hoje, ceia, recepção de novos membros, o grupo que ressuscitou. Não estamos juntos apenas para celebrar vitórias. A comunidade da fé é feita para um amparar o outro, justamente nessas quedas que eu citei. Um sofrimento espiritual, um sofrimento familiar, um sofrimento financeiro, tudo isso, todas as quedas que nós passamos. Não estamos juntos apenas para celebrar as vitórias, mas afinal, como que a igreja faz isso? Quando alguém está doente, por exemplo, pode ser levar uma refeição, alguém que leve uma refeição, oferecer carona para consultas médicas, ajudar com tarefas práticas que as pessoas não conseguem fazer, tudo isso é apoio, chama-se apoio. A igreja é uma comunidade de apoio. Quando alguém perdeu o emprego na igreja e os irmãos e a comunidade toda se oferece para contatos profissionais, ajudar com o currículo ou simplesmente garantir que a família não passe necessidade enquanto a pessoa se recoloca e ela pode ter o sustento, pelo menos, da comida. Isso é comunidade, isso é igreja. É por isso que precisamos caminhar juntos. Quando alguém está em crise, seja emocional ou espiritual, quando irmãos se comunicam, se conversam, pode oferecer uma escuta confidencial, orar uns com os outros e pelos outros, e às vezes até mediar conversas difíceis, porque somos seres humanos. Podemos nos ajudar mutuamente quando alguém está em dúvida ou em secura espiritual, porque sim, isso acontece, irmãos. Pessoas ficam secas
espiritualmente. Nós estamos sujeitos a isso, a secura espiritual. E nos ajudamos mutuamente como corpo de Cristo, como igreja de Cristo, quando compartilhamos honestamente a nossa vida, a nossa fé, quando oramos juntos, caminhamos lado a lado uns do outro. O pregador continua, versículo 12. O cordão de 3 dobras não se rompe facilmente, diz o pregador. O cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. O pregador fez uma progressão intencional. 1 está em perigo, 2 são melhores, mas 3 são ainda mais fortes. É uma progressão. 1 está fragilizado, está sujeito a todo tipo de problema. 2, eles se fortalecem. 3, eles ficam muito mais fortes ainda, muito mais difícil de se romper. Um cordão simples se quebra facilmente, uma corda, uma linha. 2 cordões trançados são mais fortes, mas 3 cordões entrelaçados criam algo extraordinariamente resistente. Nós sabemos disso. Matematicamente, 3 cordões não são apenas 3 vezes mais fortes que 1, eles são exponencialmente mais fortes. Porque quando trançados corretamente, eles se sustentam mutuamente. Quando um começa a ceder, os outros compensam o terceiro que está cedendo. É assim que funciona a corda de 3 dobras. Quando 2 estão sob tensão, o terceiro distribui a carga. É assim que funciona uma corda. Lá na minha terra não se chama corda, chama piola. Né? Piola. A piola de segurar o boi. No contexto, irmãos, nosso aqui da comunidade cristã, o terceiro cordão é Jesus Cristo. Quando lemos o Antigo Testamento, devemos sempre fazê-lo sendo iluminado pelo Novo Testamento, em especial por Cristo Jesus. A terceira dobra do cordão é Cristo. Cristo Jesus. Quando 2 ou 3 estão reunidos em seu nome, Ele está presente, diz Mateus 18:20. A igreja não é apenas um grupo de pessoas tentando fazer o bem juntas. É uma comunidade onde Cristo está presente através do seu Espírito. Jesus Cristo está presente entre nós. E Ele é o terceiro cordão desta corda, desta piola. Ele é a terceira parte. O que torna a comunidade cristã, o que torna a igreja diferente, irmãos, de um clube? O que torna a igreja diferente de uma ONG? Ou de um grupo de apoio secular? AA, por exemplo, Alcoólicos Anônimos. O que a igreja tem de diferente? É a presença de Jesus Cristo que torna isso tudo diferente. É a presença do Senhor. É o Espírito Santo operando através dos relacionamentos humanos, coisas invisíveis que nós vemos, que acontecem, que são invisíveis, mas sentimos. É Deus falando através de um irmão. Deus fala conosco, uns com os outros. Eu vejo Deus falando comigo através de um outro, de uma outra pessoa. É Deus falando através de um irmão conosco. É Jesus curando através do amor da comunidade. Quando a igreja apoia alguém, é o amor de Jesus que está sendo levado, conduzido, mostrado. É o Pai sustentando através das mãos dos santos que somos nós. Quando você está lutando e um irmão ora por você, não é apenas solidariedade humana, não é solidariedade apenas. Quando nós colocamos no grupo da igreja, vamos orar por tal família, isso não é apenas solidariedade humana, é Cristo intercedendo através daquele irmão,
É Jesus Cristo intercedendo através dos irmãos, de cada um de nós. É Cristo restaurando através daquela pessoa o amor de Cristo sendo derramado através do tempo. É assim que acontece. O pastor Timothy Keller escreve: a Trindade, Deus, Pai e o Espírito e o Filho, a Trindade nos mostra que Deus não é um ser solitário. A prova maior é essa. Deus não é um Deus solitário, mas é uma comunidade em amor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem em perfeita unidade e amor mútuo desde toda a eternidade. E quando somos salvos, somos convidados para dentro dessa comunidade divina. Somos colocados dentro dessa trindade, chamados para dentro desta comunidade divina, terapêutica até. A igreja, irmãos, portanto, não é apenas pessoas se ajudando mutuamente, porque isso qualquer ONG pode fazer. Todas as ONGs fazem isso. Associações fazem isso. Instituições fazem isso. Mas a igreja é a participação de Deus na vida de cada um de nós. E isso é extraordinário. Isso é extraordinário. Quando vivemos em comunidade autêntica, genuína, não estamos apenas imitando um bom princípio social de convivência mútua, de boa convivência, boa vizinhança. Não, não é isso. Estamos refletindo a natureza de Deus na nossa vida. Estamos nos mostrando ao mundo como é a vida na Trindade. Somos a expressão do que é a Trindade. Diz o pregador, esse cordão não se rompe facilmente. Note que o pregador não diz nunca se rompe, ele diz se rompe com mais dificuldade. Ele reconhece que até o cordão triplo pode ser testado. Pode ser esticado, pode ser tensionado, mas não se quebra facilmente quando tem Cristo como a terceira parte desse cordão. Há uma resistência extraordinária. Da mesma forma, irmãos, uma comunidade unida em Cristo, uma igreja unida em Cristo, pode enfrentar perseguição, divisão, heresia atacando muitas vezes, circunstâncias devastadoras, mas não se quebra facilmente, porque Cristo é o terceiro elo, é o terceiro elemento da corda. Há uma força, além de tudo isso, sobrenatural, quando o povo de Deus está genuinamente unido com Jesus Cristo no centro. Hoje, ao recebermos novos membros, estamos literalmente fortalecendo esse cordão. Esse cordão chamado IPI de Cianorte hoje está sendo fortalecido. Hoje, quando recebemos novos membros, não estamos apenas adicionando números, estamos literalmente fortalecendo o cordão. Estamos entrelaçando novas fibras no tecido da comunidade, tornando o corpo ainda mais forte. Esta é a lógica. Portanto, queridos irmãos, que Deus nos abençoe muito fortemente, para que possamos viver cada dia mais juntos. E vocês, queridos irmãos, que se unem a nós hoje, Maurício, Evandro, Edecir, Rony, Jaqueline e o pequeno Ravi. Vocês que hoje se unem a nós enquanto igreja estão iniciando uma nova etapa na jornada na vida de vocês. Será uma jornada difícil, porque a vida é difícil.
Haverá montanhas íngremes, muitas vezes. Haverá vales escuros, muitas vezes. Haverá tempestades que nos farão questionar se chegaremos ao destino. Haverá momentos, irmãos, em que vamos tropeçar e cair. Todos nós, inclusive vocês que estão chegando. Haverá noites frias, onde a fé parecerá distante. Haverá ataques que nos farão sentir que não conseguiremos resistir. Mas aqui está a boa notícia, a bela e boa notícia que o Eclesiastes nos traz, que o pregador nos traz. Vocês não farão essa jornada sozinhos. Vocês não estarão sozinhos. Vocês que estão chegando, vocês não enfrentarão as tempestades e os problemas da vida sozinhos. Vocês estarão juntos. Nós estaremos juntos. 2 são melhores do que 1. 2 são melhores do que 1. Quando você cair, terá quem te levante. Quando sentir frio, terá quem te aqueça. Quando for atacado, terá alguém que resista ao seu lado. Esta é a lógica do reino de Deus. E entrelaçados com Jesus Cristo, formaremos um cordão que não se quebra facilmente. Portanto, sejam bem-vindos. Lembram da história do maratonista? Que eu iniciei falando do Mauro? Eu omiti um detalhe. Deixei esse detalhe para o final. Ele disse que a solidão no deserto quase o matou. Ele disse que descobriu que andar sozinho é a pior coisa que existe. E que a solidão, andar sozinho, quase o matou. Como eu disse, a outra parte da história que eu não contei. Quando ele foi encontrado pelos nômades tuaregues, os tuaregues o levaram para sua tenda. Os tuaregues levaram o Mauro para sua tenda, deram água para ele, cuidaram dele, deram comida para ele. E ele disse mais tarde, depois de tudo isso: essas pessoas não me conheciam, sequer falavam o meu idioma, sequer eu conseguia entender o que eles estavam falando, e eles não me entendiam. Mas eles me trataram como família, me incluíram na comunidade deles, e foi isso que me trouxe de volta à vida. Foi isso que me trouxe de volta à vida. Não apenas fisicamente, disse Mauro, mas emocionalmente, e disse ele até, espiritualmente. Sim, irmãos, a comunidade salva vidas. E isso não é metáfora, é literal. É literal. Igreja, comunidade, salva vidas. Sejam bem-vindos, irmãos, irmã. Que Deus nos abençoe. E que saibamos a beleza de seguirmos sempre juntos. Porque juntos seremos melhores. Sozinhos seremos presas fáceis. Juntos somos melhores. Deus os abençoe. Amém?